Seja bem-vindo à parte 3 do episódio 30. E aqui vamos iniciar com a introdução à titulação. Vamos iniciar com o problema da concentração desconhecida. Imagine que um laboratório receba uma amostra de vinagre, água, suco ou medicamento. E eu te pergunto, como determinar a concentração de uma substância presente nessa amostra? Uma das técnicas realizadas é a titulação. E você me pergunta, professor, o que é titulação? Titulação, querido, é uma técnica analítica utilizada para determinar a concentração desconhecida de uma solução por meio da reação com outra solução cuja concentração é conhecida. Neste caso, temos uma solução titulante, que apresenta concentração conhecida, uma solução analisada ou titulado, que apresenta concentração desconhecida, indicador, que é uma substância que ajuda a identificar o final da reação, ponto de equivalência, que é o momento em que as quantidades dos reagentes estão na proporção estequiométrica indicada pela equação química, e o ponto final, que é a mudança observada experimentalmente, normalmente por meio da cor do indicador ou de um equipamento. E como ocorre uma titulação? A solução de uma concentração conhecida é colocada em uma bureta e a solução de concentração desconhecida é colocada em um Erlenmeyer. O titulante é adicionado lentamente enquanto a solução é agitada. Quando a reação atinge a condição desejada, o indicador muda de cor. Medindo o volume utilizado do titulante, podemos calcular a concentração da solução desconhecida. E aqui vamos fornecer aqui um exemplo introdutório. Considere a reação HCl mais NaOH produz NaCl mais H2O. Observe que a proporção entre HCl e NaOH é de 1 para 1. Suponha que 25 ml de uma solução de HCl desconhecida sejam neutralizados por 20 ml de uma solução de NaOH 0,10 mol por litro. Como a proporção é de 1 para 1, significa dizer que a quantidade de matéria de HCl é igual à quantidade de matéria de NaOH. Mas qual é a quantidade de matéria de NaOH? Quantidade de matéria é igual à concentração vezes o volume. Quantidade de matéria de NaOH vai ser igual à sua concentração, que é 0,10 mol por litro, vezes o volume, que é 20 ml, só que transformando para litros fica 0,020 litros. Logo, a quantidade de matéria de NaOH é igual a 0,0020 mol. Logo, a quantidade de matéria de HCl também vai ser 0,0020 mol. O volume de HCl é 25 ml, ou seja, 0,025 litros. Portanto, a concentração do HCl vai ser concentração é igual à quantidade de matéria dividido pelo volume. Quantidade de matéria 0,0020 dividido pelo volume 0,025. Logo, a concentração de HCl é igual a 0,080 mol por litro, ou seja, a concentração desconhecida do HCl era 0,080 mol por litro. E onde é que é aplicada essas reações de titulação ou essa técnica de titulação? E onde é aplicado a titulação? E onde é aplicado essa técnica de titulação? A titulação ela pode ser utilizada para determinar a acidez do vinagre, medir a quantidade de vitamina C em alimentos, analisar a dureza da água, verificar a concentração de medicamentos, controlar a quantidade de produtos industriais ou ainda acompanhar o tratamento de água e efluentes. A titulação é uma prova de que a química ela não depende apenas de observar substâncias, ela permite medir, comparar e controlar a composição dos materiais com grande precisão. Agora vamos para a curiosidade descomplicada. Você sabia que uma diferença pequena na concentração pode alterar completamente
completamente a função de uma solução? Uma solução adequada para a limpeza, por exemplo, pode ser irritante ou corrosiva em concentrações mais elevadas. Da mesma maneira, medicamentos precisam apresentar concentrações rigorosamente controladas para garantir eficácia e segurança. É por isso que os laboratórios utilizam vidrarias volumétricas, balança de precisão e procedimentos padronizados. Antes de terminarmos, quero que você leve uma ideia deste episódio para o seu dia a dia. Quando você dilui um suco, mistura produtos ou observa um profissional utilizando uma solução hospitalar, existe uma pergunta fundamental envolvida. Quanto de soluto existe nessa solução? Controlar a concentração significa controlar o sabor de um alimento, a eficácia de um medicamento, a segurança de um produto e a quantidade de um processo industrial. A concentração não é apenas um número escrito em um rótulo. Ela determina como uma solução se comporta e como pode ser utilizada com segurança. Nesse sentido, eu vou te fazer uma provocação. Antes de usar a água sanitária ou um desinfetante, leia o rótulo, aplique a diluição descrita para cada caso que você for utilizá-la e você irá notar que esses produtos irão render mais por serem utilizados conforme o fabricante recomenda. Vamos agora voltar à grande pergunta do módulo. Lembra da grande pergunta que fizemos no início desse módulo? Eu vou te relembrar. Como a química consegue controlar a quantidade de substâncias dissolvidas e por que isso é tão importante para medicamentos, alimentos e processos industriais? Agora podemos responder. A química controla essa quantidade por meio das diferentes formas de expressar a concentração, das técnicas de preparo e diluição, dos cálculos de mistura e dos métodos analíticos como a titulação. Esse controle permite que uma solução seja produzida com composição conhecida, reproduzível e adequada à sua finalidade. Agora, queridos, missão cumprida, exploradores da química. Você acaba de concluir o módulo 1 da temporada 2, sobre soluções. Ao longo dos episódios 28, 29 e 30, você aprendeu o que são soluções, como identificar soluto e solvente, como classificar diferentes soluções, o que é solubilidade, como interpretar a curva de solubilidade, como calcular e modificar concentrações. Agora você possui uma base sólida para avançar na físico-química. Agora vem uma grande pergunta do próximo módulo. Se adicionarmos uma substância não volátil a um líquido, será que apenas a composição da solução muda? Ou será que propriedades como pressão de vapor, temperatura de ebulição e temperatura de congelamento também podem mudar? Essa será a grande pergunta do nosso próximo módulo. Como a presença de partículas dissolvidas pode modificar as propriedades físicas de um solvente? No próximo episódio, iniciaremos o estudo das propriedades coligativas, começando pela tonoscopia e pela ebulioscopia. E lembre-se, no Química Descomplicada, a gente não decora fórmulas, a gente entende a lógica da química. Eu sou o professor Romésio Carvalho, um forte abraço e até o nosso próximo episódio.